Tem Essas como continuar tecnologias. aí ou perdeu o fio da meada? Ah, louco. Dá segmento aí, que eu não acompanhei nada. Um bom pedaço eu perdi, mas segue aí. Tá tudo certo. Tá. Nós estava falando de inconsciente coletivo, né? Então, Uhum. crenças que não é só uma pessoa que acredita. Por exemplo, o Brasil, né? O brasileiro tem a crença do jeitinho, né? Jeitinho brasileiro, tal. Isso é uma crença coletiva que paralisa todas as pessoas que acreditam nela para uma realidade, né? Para um crescimento. Então são crenças que deixam as pessoas paralisadas. Então, por exemplo, uma crença muito forte que é a historinha do Adão e Eva. Então, essa historinha, se você for analisar bem a fundo, ela é cheia de crença fora da realidade que paralisa as pessoas, né? Porque fala que uma das coisas que a pessoa precisa para evoluir é conhecimento, é sabedoria, né? E aí nessa historinha fala que é pecado ter conhecimento e sabedoria. Então, nós temos que começar a confrontar certas coisas, né? Confrontar certos pensamentos e buscar querer saber qual é a realidade do universo. É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que buscar. Qual é a realidade do universo? Como que a gente faz isso? A gente tem que testar, né? Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas vêm com... Cada um encontra um jeito de fazer as coisas, isso é importante, né? Só que muitas vezes um faz de um jeito que o outro não consegue fazer. E daí porque o outro não consegue fazer que não vai dar certo os resultados, então a gente tem que testar, buscar testar qual é a realidade, né? Que vai dar certo, qual é o caminho que a gente encontra. E tudo isso está no que a gente falou, está no nosso inconsciente, né? A gente precisa mudar essas coisas, as crenças que não condiz com a realidade, porque a gente vai executar o comportamento que está no nosso inconsciente, seja ele qual for, para comprovar, né, que aquele pensamento é o certo. E muitas vezes é isso que a gente entra em conflito com os outros, né? Porque cada um tem um pensamento e cada um quer buscar comprovar o que acredita. Comprovar o que acredita é o que está certo. E muitas vezes não é a realidade. Qual é a realidade? Então a gente tem que buscar a nossa realidade. Muitas vezes a gente busca algo que está fora da realidade. Tipo assim, por exemplo, o nosso cérebro, né, nossos pensamentos, a gente tem o costume de julgar. E tudo bem, mas qual é a realidade? Então, vamos pôr um exemplo assim, quando a gente enxerga uma flor, tem gente que acredita e pensa e julga que a flor é feia, por exemplo. Outros vão achar que a flor é bonita. Então, são certos tipos de julgamento, né? Nosso cérebro faz isso, bonito, feio. E qual é a realidade? A realidade é que a flor existe por algum motivo e ela está ali. Então a gente tem que tomar cuidado com o que nós temos dentro de nós para não projetar esse julgamento nos outros sem saber da
realidade. E isso é muito em função, às vezes, do que está no nosso inconsciente, dos nossos traumas, dos nossos medos, das nossas crenças. Vira e mexe e vai cair nisso aí. E enquanto a gente não limpar, não mudar, não resolver os nossos traumas, nossas experiências dolorosas, enquanto a gente não resolver as nossas sombras, o porquê, né? Não buscar trazer ela para a consciência e dentro disso fazer os questionamentos necessários, né? exatamente. Então, se a gente, por um lado, tem as crenças fora da realidade, que a gente busca sempre comprovar que está certo, a gente pode fazer isso com as crenças mais próximas da realidade também. Vamos comprovar que a realidade está certa. Então a gente vai buscar fazer, se convencer, acreditar que a realidade é que existe. Como que a gente faz isso? Buscando fazer as coisas, testando, né? Então, às vezes a gente tem crença assim, a gente vê muito em filme, a gente assiste muito. Ah, o amor traz sofrimento. Será mesmo? Que é o amor que traz sofrimento? Ou é alguma coisa, né, é algum apego, é alguma posse, é outras coisas que a gente acha que é amor. Então, no fim de tudo, qual é a realidade, né, realmente do amor? Será que a gente sabe realmente o que é amar alguém ou as coisas? Né? Será que Já tem um texto pronto para isso aí, viu? será que a gente já testou, né? Já experienciou o que é amar de verdade? Ou a gente fica nas crenças, nos pensamentos e comprovando cada vez mais aquele comportamento que, não, o amor traz sofrimento. Então, veja como a gente é bombardeado de informações para comprovar que o amor traz sofrimento. É filme, é novela, é noticiário, é isso, é aquilo, é um monte de coisa. Será que é a realidade? Na linguagem comum, o amor está mais envolvido com posse, né? E assim, se ama, você tem que controlar. Se você controla, na linguagem comum, é amor. E a gente, entendendo isso, a gente vê que a realidade é outra, completamente diferente. Pois é. Então, a gente tem crenças do que a gente acredita sobre o amor que, na verdade, não condiz com a realidade. Né? Quer ver outro exemplo? Felicidade. Quando a gente acha que existe momentos de felicidade, comprar algo nos traz felicidade. Se a gente tem essa crença que comprar algo... Não é felicidade, né, Rafa? Vamos dizer assim, isso aí é uma alegria momentânea. Mas só que as pessoas acreditam que é felicidade, entendeu? E aí o que acontece? Elas querem, né? O nosso cérebro faz isso, quer comprovar esse comportamento. Então toda vez tem que comprar alguma coisa para trazer felicidade. E daí tem que ocupar um ela espaço. passa. E aí ela passa. Sim, por isso que a gente fala que não condiz com a realidade. Porque a felicidade realmente não tem nada a ver com comprar absolutamente nada. É um estado de espírito. É diferente. Então, quando a gente fala qual é a realidade da situação, isso é em tudo. Será que a gente realmente precisa sofrer para aprender? Isso é uma outra crença. A pessoa que acredita nisso, ela vai arrumar comportamentos, tá? Para sofrer.
Exatamente, para sofrer. Para quê? Para comprovar o que ela acredita. E aí se você chega e fala, olha, você não precisa sofrer para crescer. Ela vai criar uma resistência muito forte. Por quê? Porque ela quer comprovar no que ela acredita. Enquanto ela não mudar isso, pode trazer a explicação que for, pode trazer os fatos que for, se a pessoa não der a oportunidade dela mudar, nada vai fazer com que ela mude. Por isso é tão difícil a humanidade evoluir. Porque ninguém pode forçar nada a ninguém. Tem que partir de cada indivíduo. Né? Cada indivíduo tem que melhorar, cada indivíduo tem que crescer, cada indivíduo tem que crescer, prosperar, evoluir. E muitas vezes passa por momentos de dores desnecessário, poderia fazer diferente. Né? Quando Exato. a gente fala que dói, crescimento dói quando a gente tem essas resistências, quando a gente não aceita a realidade, não tem aceitação dos fatos. A gente fica brigando o tempo inteiro, né? Com a gente mesmo, com as situações. Exatamente, porque a gente não quer enxergar a realidade, né? A gente nega a realidade. Então, se a gente fala para alguém, olha, a realidade é o seguinte, a felicidade é um estado de espírito, é uma energia, é uma vibração. Isso é uma coisa, vamos chamar de uma coisa nova, né? Algo diferente. Se a pessoa começa a acreditar nisso, ela começa a se transformar, ela começa a mudar. Só que essa mudança vai bater nas crenças. E é aí que tá. Quem vai vencer essa luta, vamos dizer assim? A crença velha que diz que a felicidade é momentos, que a gente tem momentos de felicidade, ou a crença nova, né, que a pessoa vai acreditar, né, e vai buscar comprovar que a felicidade é um estado de espírito, não depende de nada de fora, não depende de nada material, que é uma energia que vibra, né, no nosso interior, no nosso espírito, e a gente vai buscar comprovar isso para a gente trocar a crença. Então, a nossa grande briga é com nós mesmos. É com nós mesmos. E aí o que acontece? Quando a gente não sabe o que fazer, a gente vai empurrando para frente. A gente vai buscando empurrar a solução para o futuro, que nunca chega. Porque a solução sempre vai estar no momento presente. Agora. Mesmo que a gente imagine que o futuro vai ser melhor, quando chegar o futuro, vai ser o presente do momento. Então não tem saída. Ou a gente olha para dentro e resolve essas questões, ou o sofrimento vai correr solto. Não tem como ser diferente. E ninguém pode fazer pela gente. Isso é uma coisa que ninguém pode fazer pela gente. Nós temos que ter a atitude, a vontade de mudar. Né? Acreditar em algo diferente e testar. Vamos comprovar se isso é real ou não, mas tem que comprovar, vamos dizer assim, à risca. Porque às vezes a gente fala, né? O amor, vamos lá, o amor traz sofrimento. Não, o amor não traz sofrimento. Mas daí a pessoa começa a amar de qualquer jeito. Vai sofrer. E daí vai sofrer. Aí fala assim, não, isso aí não funciona. Só que o que ela fez? Ela não amou corretamente. O que é esse amar corretamente? É vibrar um estado de espírito. É isso. Mas a pessoa não se sentiu, né? Imaginou que está amando algo ou alguém, e aí? Aí vai sofrer. Né? Aí acha que não
funciona. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. A gente tem que pensar o seguinte, qual é a realidade? Porque a realidade ela vai se mostrar. Só que é o seguinte também, ela vai se mostrar como ela é. Não do que a gente acredita ou acha que é. Entende? Então a gente tem que entender essas coisas. Para quê? Para que a gente não sofra, porque se for fora da realidade, vai sofrer, não tem como ser diferente. Por exemplo, assim, ó, antigamente, muito antigamente, qual que era a ideia sobre o planeta Terra? Então, são exemplos simples que têm uma dimensão profunda do que como que a gente funciona. Né? Antigamente, as pessoas achavam que o planeta era quadrado. Olha que interessante. Beleza. O que isso significa? Significa que eles iam agir, certo? Eles iam agir, eles iam ter atitude e comportamentos de viver num planeta quadrado. Então, a gente estuda a história, a gente vai ver que eles nunca, né, iriam sair do lugar que eles pertenciam. Ou seja, não iam de um país para o outro, como aconteceu na história real. Por quê? Porque eles acreditavam que o planeta era quadrado e isso fazia com que eles prendessem eles, né, não prosperassem, não crescessem, não progredissem. E qual que era a realidade? A realidade era outra. Então, esse exemplo tão simples mostra como a gente pensa, como a gente age, como é o funcionamento dos nossos pensamentos, do nosso cérebro, consciente e inconsciente. Né? Então, a gente tem que buscar qual é a realidade. Se eu acredito que eu posso fazer as coisas, você pode fazer as coisas. Agora, se você acredita que não pode, esquece. Você não vai de atrás disso. Por quê? Porque você vai arrumar um comportamento para acreditar naquilo que você acredita. Você vai comprovar esse pensamento. E se ele estiver inconsciente, é pior ainda, porque você faz as coisas e nem sabe por que está fazendo. E quando então, como traz isso para a consciência, você tem que estar bem colocado no que você está buscando alcançar, seja de que forma for. E ter essa certeza de resolver e entender que você pode, você tem condição, você está preparado, porque todos nós estamos preparados para qualquer situação. Mas basta a gente querer, né? A gente precisa querer. Ó, a gente vai dando exemplo de como a gente funciona. Por exemplo, se uma criança vê os pais brigando, né, quais mensagens ela está absorvendo naquele momento? Por exemplo, começam a brigar por questões financeiras, começam a brigar no casamento ali. Qual é a ideia? Qual é a crença? Né? Qual é o pensamento que essa criança vai ter sobre casamento, sobre dinheiro? Então, é assim que funciona. A gente não sabe como que ela vai... E aquilo, a gente não sabe como é que ela vai absorver, né, aquela situação. Só que qual que é o problema? Aquilo vai ficar gravado e vai levar para o resto da vida. E pode ver, né? Normalmente os filhos copiam os pais. Por quê? Porque fica gravado, né, no inconsciente, estão aprendendo. A gente está aprendendo o tempo todo. E a gente é espelho, né? Querendo ou não, a gente é espelho deles. Então, é o que a gente fala, é o que a gente ouve, é o que a gente assiste, tudo fica gravado. Agora, como que a gente filtra tudo isso? Será que a gente está preparado para
saber que isso vai fazer bem, que isso vai fazer mal. Então, qual é a nossa maturidade para que a gente possa discernir melhor a realidade? A gente pega lá esse exemplo. Será que casamento é bom ou é ruim? Traz felicidade ou não traz? Aí é de cada um, ó. Só que qual que é a realidade? Vamos buscar a realidade. A realidade é que existe o casamento e depende do que você acredita, você vai fazer com ele. Qual é o seu comportamento em relação àquilo? Né? Dinheiro. Dinheiro é bom ou é ruim? Nem bom, nem ruim. Depende do que você vai fazer com aquilo. Necessário, né? Um bem ou um mal, depende de quem. Então, Necessário. Depende do teu uso. Aí as pessoas, olha lá, inconsciente coletivo de novo, as pessoas falam, o dinheiro é o mal da humanidade. Não é. Dinheiro não traz felicidade. Então tá vendo que tudo isso fica gravado no inconsciente. E aí o que que acontece? A gente vai arrumar comportamento para comprovar esse tipo de pensamento. Enquanto a gente não mudar, a gente vai ficar repetindo as mesmas coisas. Pode ver. A gente tem exemplo. Tem uma pessoa que, para ela, é assim, dinheiro não traz felicidade. Aí ela arruma uma promoção lá, ela cresce no trabalho e vai ganhar mais. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai dar um jeito daquele dinheiro não render. Ela vai acabar tendo um comportamento que daí vai perder aquilo. Ela não vai gostar do chefe, ela não vai gostar do novo. Ela vai arrumar 1000 desculpas, 1000 tipos de justificativa, tá? Para não ter, né, aquela situação que vai trazer benefícios para ela financeiramente. Por quê? Porque ela acredita que dinheiro não traz felicidade. Olha o perigo que é a gente não saber lidar com essas situações. Isso a gente está falando de um exemplo bem simples. Mas e as outras coisas que a gente tem na cabeça? Olha Que não são quanta poucas, coisa. né? Não são poucas. Né? E quantas situações que vai se criando e vai se comprovando, né? Seja na mídia, seja o que os outros falam, né? Porque as pessoas falam também o que elas acreditam. É assim que funciona. É o que elas têm dentro da mente, né? E elas vão... Quando você não tem a consciência de como você funciona, de como você é, você acaba absorvendo tudo, de tudo quanto é lado. E aquilo começa a guiar a tua vida. Aquilo começa a guiar a sua vida. Você já vai vivendo em função de tudo, de todos, menos de você mesmo. Porque você pega o pensamento dos outros para você, grava aquilo e começa a agir igual, né? Por que as pessoas... Por que falam assim que é fácil manipular, né, as massas? Porque eles têm os meios. E é fácil mesmo. Por quê? Porque você joga umas ideias, as pessoas pegam aquilo e aí para cima é moda, né? Hoje em dia é moda você seguir todo mundo e tá tudo certo. Pois é. Certo. Você não vê que sai alguma coisa, né, nas redes sociais, tal, todo mundo começa a fazer? Porque o que é isso? É um inconsciente coletivo atuando. Sai uma dancinha nova lá nesses TikTok da vida, todo mundo começa a fazer igual. É impressionante. Né? Só que, qual que é o perigo disso? Não traz evolução para as pessoas. Elas começam a ficar paralisadas naquilo. E daí o que realmente é importante, eles não conseguem ter foco para resolver o que é importante. Não tem importância. Essa é a verdade. Exatamente. E aí começa, aí que é o problema de tudo isso. Começa a todo mundo ficar estagnado, aí vem as consequências.
crise, caos, sabe? Começa a ter uma loucura e as pessoas não têm a maturidade para resolver isso e nem enfrentar essas coisas. Por quê? Porque estão paralisadas nesse modismo, né? Não se prepararam, não tem como enfrentar essa mudança. E aí, o que vai acontecer? Então, veja como essas questões são delicadas, né? Então as pessoas estão prontas para uma realidade diferente? Aí que é o problema. E isso tudo é o quê? Inconsciente, né? Inconsciente coletivo. Grava ali, ó. Por que ninguém quer saber que as pessoas tenham conhecimento, principalmente conhecimento espiritual? Porque liberta de tudo isso. Como a gente falou nas lives. E a maioria hoje é mais cômodo você ficar de olho fechado, né? A gente falou nas lives passadas. Por que a iluminação espiritual é importante? Porque liberta de tudo isso. É um conhecimento que você consegue discernir a realidade da não realidade. E aí você não vai ficar mais nessas questões que paralisam a vida. A mercê, na verdade, a mercê de qualquer um, né? Essa é a realidade. Porque quem quer poder, né, ele tem esse conhecimento para manipular. Ele sabe disso. Né? E quem não sabe é manipulável. E aí jogam crenças lá. Ah, eu preferia ser ignorante para não saber da realidade. Já escutei isso muitas vezes. Então veja a situação, né, que a gente se encontra. E aí não sabe por que as coisas começam a ficar difícil, né? A vida começa a ficar cara, não consegue realizar os sonhos, né? Começa a sofrer. Aonde que a gente vai sentir isso na pele? É quando precisar de hospital, é quando precisar de um transporte bom. As pessoas têm que começar a acordar para a vida. Essa é a realidade. Né? Tem que começar a acordar para as coisas da vida real. Sair desse vício, né? Esse vício que é cômodo, ficar acomodado. Porque a realidade ela vai chegar mais cedo ou mais tarde. E assim, ela chega e não importa as consequências. Ela vai ser presente. Muitas vezes a realidade vem na dor. Não precisa vir na dor. Pode ser no amor. É muito melhor o amor. Então, a gente tem que despertar para isso, que é o que a gente chama de iluminação espiritual, estudar sobre a espiritualidade. Né? Por que a gente começar a questionar as coisas? O que a gente está fazendo aqui? Para onde que a gente vai? Qual é a realidade disso tudo? Né? Certeza, se você quiser a realidade, ela vai bater no sistema de crenças. Porque é assim que funciona. E a gente tem que ter força de vontade, conhecimento e coragem para mudar essas coisas. É o querer saber, né? É o querer buscar. Exatamente. Ó, quer ver um exemplo? A gente tem hábitos, né? A gente tem hábitos diários. Segundo certas pesquisas, dizem que a gente leva 21 dias para mudar os hábitos. Então, qual que é a ideia que a gente tem disso? Se a gente trabalhar certinho, todo dia, força de vontade, persistir, disciplina, né? Em 21 dias você muda qualquer hábito. Seja alimentação, seja sedentarismo, qualquer coisa. Tem um hábito de só ficar olhando TV, em 21 dias você muda isso, vai ler, vai estudar,
vai fazer outra coisa. Mas aonde que a gente relaxa, né? É na disciplina, é na força de vontade, é sair da zona de conforto. Só que isso tudo fica no nosso inconsciente, né? E aí, se a gente pega... Porque assim, se está no nosso inconsciente, a gente provavelmente vai buscar mais daquilo que a gente tem, né? A gente sempre vai buscar mais daquilo que a gente tem. Então, se uma pessoa, por exemplo, gosta de futebol, ela não vai buscar outra coisa a não ser futebol. Então, por isso que a mudança, ela exige uma força de vontade muito grande, né? Sair daquela zona de conforto, se questionar, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Por que eu estou nesse momento da minha vida? Por que está acontecendo isso? O que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para crescer, para evoluir? Então, esses questionamentos mexem com o nosso sistema de crenças. E aí a gente já vai ouvir algumas respostas de nós mesmos, né? Então, se pergunta, por que... Sempre tem, né? Sempre tem. Por que eu não estudo? Por que eu não leio um livro bom? Por que eu gosto de tal tipo de música? Por que eu gosto daquela música? Por que eu não gosto daquela outra lá? Esses questionamentos vão começar a fazer com que você bata no seu sistema de crenças. E aí você vai ver, né, certas coisas que você fazia sem perceber. Por que eu me alimento de tal comida? Por que eu bebo tal tipo de bebida, por exemplo? Por que eu fumo? Por que eu bebo? Você vai chegar na realidade rápido, bem rápido. A questão é, tá preparado para enxergar a realidade? Para encarar os monstrinhos, Né? porque eles vêm junto. A espiritualidade existe ou não existe? Se você acredita que a espiritualidade não existe, você não vai de atrás. Você não vai querer saber, você não vai buscar conhecimento, você não vai nem ouvir alguém falar sobre espiritualidade, porque você não acredita. Agora, a partir do momento que você passa a acreditar, as coisas começam a aparecer para você. É alguém falando, você vai prestar atenção, né? Você vai buscar um livro, conhecimento vem até você, a partir do momento que você acredita naquilo. Mas e o resto? O resto é a mesma coisa. Você acredita que você pode se formar, você pode ser um profissional de sucesso? Vai ser. Pode Agora, realizar o seu sonho, que é algo que é dado para você como privilégio de você poder fazer algo, de você poder descobrir sua potencialidade, de você descobrir o brilho que você tem, que é só seu, algo que você sabe fazer, que é só seu. Então tá tudo aí. mas depende do que a gente acredita. Será que você acredita que você é só um corpo físico limitado, ou você acredita que você é um espírito com todo o potencial do universo? É só acreditar. A partir do momento que você acredita naquilo, as energias, e aí a gente entra na questão de energia, elas começam a se transformar para você se realizar naquilo. Trabalha para você, né? O tempo inteiro. Exatamente. Então, é aquela história, você quer realizar um sonho. Vamos pegar um exemplo mais concreto para a gente entender. Por exemplo, você quer entrar na faculdade. Você acredita que você vai se formar, né?
Aí o que você vai fazer quando você acredita que você pode ir lá e se formar, ter seu diploma? Você começa a ir atrás das coisas. Arruma documento daqui, escolhe a universidade de lá, tudo aquele processo. Só que se você chegar com todo aquele processo na mão, na frente da universidade, e pensar o seguinte, não, eu não acredito que eu possa me formar. Sabe o que vai acontecer? Você não vai se inscrever, você não vai estudar, você não vai. Automaticamente você já anula tudo, né? Exatamente, você anula tudo. Só que isso a gente está falando de um exemplo concreto. E com o pensamento. Os pensamentos é a mesma coisa, só que é mais rápido. Veja, tudo que você quer, tudo que você deseja, você cria primeiro na sua mente. Um exemplo assim, ó. Vamos pegar um engenheiro. O cara é engenheiro civil, né? O engenheiro civil, quando ele olha um terreno, ele não enxerga só um terreno ali. Ele já enxerga o pré. Ele já está com tudo formadinho na cabeça. Exato. Ele já está com o prédio montado na cabeça dele. Aí como que materializa isso? Aí tem um processo, né? Vai desenhar, vai contratar fulano, vai contratar os pedreiros, todo um processo. Mas aonde que já aconteceu as coisas? No pensamento. Na mente dele, né? Exatamente. Ele acredita naquilo. Ele tem certeza que aquilo vai acontecer. E mais sabe que ele cedo ou mais tarde. E mais cedo e mais tarde vai acontecer. Claro, vai ter todo um processo. Mas é assim que funciona. Agora, se ele não acredita naquilo, ele vai ver o terreno e vai ser só um terreno baldio ali, vazio. E vai ficar por anos aquilo. Então a gente tem que entender isso. A gente cria o nosso dia toda vez que a gente pensa nele. Dentro dessa consciência não tem e se, talvez, pode ser. Isso aí tem que estar fora. O dia de amanhã só acontece porque você acredita nele. A partir do momento que você não acreditar, mas acreditar realmente que ele não existe, vai ter problema. As coisas só funcionam quando a gente acredita que elas funcionam. Entendeu? E se a gente procurar se aprofundar nisso, a gente vai chegar nessa conclusão, porque é a realidade. Então, a gente está aqui falando, né, através de um celular, através da internet. Por quê? Porque a gente realmente acredita nisso. Isso é um pensamento coletivo também. Todo mundo, olha que coisa interessante. Todo mundo acredita que a internet, o celular funciona. Então ele passa a funcionar. Ele passa a funcionar. É assim que as coisas funcionam no universo. E se a gente pega, né, o senhorzinho lá do interior que não vê celular, para ele não funciona. E você vai levar o celular lá e ele não vai funcionar para ele, porque ele não acredita naquilo. A gente está dando exemplo, né, concreto. E as coisas abstratas, entre aspas, tipo amor, felicidade, como é que fica? Acredita ou não? E se acredita na realidade dela? Ou você acredita no achismo seu? Olha que coisa interessante. No que os outros te contam. Será que a gente acredita no amor real? Qual que é o amor real? O amor real, ele se manifesta por ele mesmo. Agora, se você acha aquilo, aí você começa, né, a criar o seu próprio amor. Mas não é o real. Ainda não é o real. Então, daí as pessoas começam a conceituar, porque quem ama cuida, quem ama não sei o quê, quem ama não sei... Um monte de não sei o quê. E a realidade qual que é? Totalmente diferente.
é outro nível, é mais profundo. Então, será que a gente está a fim de buscar isso, entender essa realidade? Que você vai ter que amar, você vai ter que perdoar quem te fez mal. Aí começa a realidade, ó. Você vai ter que entender E a, que... e a realidade, né, Rafa, é fazer tudo isso com o sentimento real. Exatamente, né? E será que a gente está disposto a ver a realidade que a gente tem que perdoar o que nos causou mal, né? Será que a gente entende que todos nós somos irmãos vindos da mesma fonte, né, que é da criação? Todos nós somos irmãos perante Deus. Será que a gente está, né? Essa é a realidade, será que a gente vai encarar? Que tudo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para nós mesmos? Né? Será que o que a gente deseja para o outro é o que a gente desejaria para nós mesmos? E entender que o mal que eu faço para o outro volta para mim? Seja um Nada para pensamento. fora. Será que a gente está a fim de encarar essa realidade que o bandido que roubou, o bandido que matou, a gente tem que perdoar ele e a gente tem que amar ele? Essa é a realidade do amor. Olha, Rafa, eu confesso para você que no começo para mim era bem difícil encarar isso, viu? Era difícil. Hoje em dia, a gente começa a desenvolver os entendimentos, os estudos e tudo. A gente tem outra visão. Mas, assim, às vezes a gente fala sobre isso, eu fico imaginando comigo, nossa senhora, as pessoas devem achar a gente muito louco. Mas é muito, muito bom a gente trabalhar isso, buscar esse entendimento, essa compreensão de como tudo isso funciona. Então, e essa compreensão vem junto com o amor. Só que a gente tem que estar decidido a amar realmente. Disposto, né, Rafa? A Uhum. gente precisa estar disposto a isso. Aí as coisas clareiam para a gente. E clareia em todos os aspectos. Em todos. A gente está falando do perdão, mas em todos. A gente começa a enxergar oportunidades que a gente não via. A gente começa a perceber situações que a gente não percebia. Por quê? Porque a frequência do amor mostra essas coisas. Mas tem que ser o amor que a gente fala, a realidade. A realidade de quem? Do próprio amor. O amor real, o amor divino, ele já existe. O que a gente faz? A gente entra dentro desse amor e começa a usufruir dele. A gente Sabe pra nasce gente? com isso, né, Rafa? A gente vem com isso na nossa essência e é puro. Só que a gente, ao longo dos nossos anos, do crescimento, a gente vai desaprendendo. Até a gente chegar nesse nível que a gente está, de evolução, que a gente precisa desaprender tudo que nos ensinaram. Então, E a gente encontrar com essa essência que é e para nossa, chegar real. nisso, tchau crenças, tchau traumas, tchau tabus, preconceitos e tudo isso que atrapalha a gente entrar nessa vibração que a gente já tem. Isso que é interessante, a gente já tem. Só que a gente não acredita, né? Tem muita gente que não acredita no amor. E pro amor, tanto faz. Isso que as pessoas têm que entender. Pro amor, tanto faz. Ele sempre vai estar ali. Sempre existiu, sempre vai existir, sempre vai estar ali. Está adormecido, né? Exato. Tem muitas pessoas Problema adormecidas. é que quem não acredita vai sofrer, vai batalhar, vai se esforçar até aprender que o amor está ali esperando ele de novo. Quer entender bem isso? Olha para uma criança, a essência de uma criança.
desculpa tudo, perdoa tudo, chora aqui, ali já está dando risada. É diferente. Então, assim, a criança é uma prova viva disso, né? De como a gente vem, de como a gente está. E é uma análise que a gente faz da gente mesmo o tempo inteiro. Olha para uma criança, sempre que você tiver dúvida de alguma coisa. Adultos, se briga com alguém, aquilo vira um negócio, uma bola de neve que só cresce, né? E vai trazendo um monte de coisa, e enrolando outras pessoas e outras situações. Agora, criança não. Estão ali, eles brigam, daqui a pouco já está tudo maravilhoso de novo, está todo mundo rindo, tudo brincando, sentimento maravilhoso. E é tudo muito claro, né? Então, dentro disso, a gente busca qual é a realidade das coisas. Né? Qual é a realidade do amor? Qual é a realidade do perdão? Qual é a realidade da felicidade, da alegria, da prosperidade? Qual é a realidade? Elas vão dizer que realmente é. Né? Ser feliz é comprar algo e ter aquele momento, né, de euforia. Alegria, Ou de momento. aquela euforia, aí a pessoa acha que aquilo é felicidade. Então, a realidade ela vai nos dizer a partir do momento que a gente acredita nela. Só que aí a gente vai repetir. Vai bater no sistema de crença. E aí? Quem vai vencer essa parada? Porque a gente vai resistir no começo. É normal. A gente resiste. Mas se a gente acreditar na realidade, aos pouquinhos a gente vai mudando. A gente vai se transformando. É normal essa transformação. Leva um tempo. Quanto tempo? Vai de cada um. Vai de cada um. Se a pessoa pegar e soltar tudo, né, solta todas as crenças, solta todos os preconceitos, muda rapidinho. Mas, né? Ah, mas tem que perdoar o cara que me fez mal. Tem que perdoar. Ah, mas eu não quero. Aí a mente começa a brigar. Ah, mas eu não quero, porque isso não é justo. Porque o que ele fez comigo não é certo. E porque daquilo, e porque de... E vai justificando para não perdoar. Quem faz isso? A nossa mente. Né? Nosso cérebro faz isso. Por quê? Porque quer comprovar algo que acredita, que não é a realidade. Porque se a gente acreditasse na realidade do perdão, do amor, não existiria justificativa para nada. A gente para de julgar as coisas. Né? E a maior liberdade não é nem para o outro, né, Rafa? É para a gente mesmo. Quando a Não, gente aceita, tem aceitação disso tudo, a libertação é da gente. é da O gente. outro O perdão é o nosso. outro é dele. Ele resolva como ele achar melhor. Mas a nossa parte precisa ser feita. Uhum. O perdão é nosso. Ah, mas você vai perdoar o cara que te fez mal? Sim, mas o perdão é meu. Vai fazer bem para mim, não para ele. Eu quero tirar esse peso. Eu quero me libertar disso. Se ele não Exatamente. quer, é ele com ele mesmo. E tá tudo certo. Então, a gente busca essas coisas. Por exemplo, como que a gente vai se libertar de mágoa, por exemplo, uma mágoa? Né? A gente muda o sentimento daquela situação. Então, a gente busca, fulano me xingou, aquilo me magoou. Qual foi o motivo, né, daquela situação que te magoou? Aí você muda isso. Você vai ver que isso é uma ilusão, porque não é a realidade. Né? Se a pessoa te xinga de alguma coisa e você fica magoada, é porque você tem problema com aquela situação. A partir do momento que você entende isso, muda os motivos que te fazem mal, que te fazem ficar magoado, você não
vai ficar mais magoado. E você vai soltar, você vai se desapegar de todas as justificativas possíveis para ficar magoado. A gente usa justificativo para se magoar. Tudo bem, é normal. O cérebro funciona assim, né? Nós temos crenças. Só que isso não é realidade. É criar situações para sofrer, na verdade, né? O tempo inteiro. A gente cria situação para sofrer. E aonde que a gente resolve isso? Dentro da gente mesmo. Então pega lá, o fulano falou que eu sou feio, então eu me magoei. Olha que exemplo interessante. Aí a Então, pessoa você se vai... acha também. Exatamente. Isso está dentro de você. Você já se olha assim. Exatamente. Você vai se olhar no espelho e vai ver, eu sou feio, e o cara ainda me comprovou que eu sou feio. Então, ficou magoado, porque você não quer ser feio. Mas, né, de maneira alguma você se acha bonito. Então, no nosso exemplo. Porque se você se achar bonito, o cara vai falar assim, você é feio. Tá bom, a opinião é dele, mas eu me acho bonito. Eu estou bem comigo mesmo. Não Isso tem é mágoa. seu, não é meu. Está tudo bem. Exato. E isso é com tudo. Tem coisas que me deixam irritado. O quê? Quais são os motivos que te deixam irritado? Está tudo dentro da sua mente. Mas é que eu não gosto que fulano mexa em certas coisas. E aquilo me irrita. Então você tem problemas com aquilo, você tem que resolver. E você vai usar a mesma situação, você vai usar justificativas para não se irritar. E você vai trabalhando isso até chegar a um ponto que você não vai mais se irritar, porque você entendeu que aquela irritação era sua. Não porque o outro mexeu em certas coisas. A irritação era tua. O comportamento do outro ele não vai mudar. E ele não precisa mudar mesmo. A não ser que ele queira, né? Mas eu querer que ele mude o comportamento porque me irrita, eu tenho problema com isso. Né? Então, eu trabalho isso dentro de mim. E eu vou fazendo com que essa irritação se desfaça no meio do caminho. Até chegar a um ponto em que eu não vou mais me irritar com aquela situação. Eu vou entender, eu vou compreender e eu vou buscar mecanismos para que aquela situação não me irrite mais. Então eu vou me convencendo da realidade. A gente tem problema com alguma coisa, alguma reação, a gente tem por algum motivo. Então é sempre necessário trazer para a consciência o que está acontecendo e resolver isso aí, encarar os monstrinhos aí, botar eles para descer a escada, fazer qualquer coisa. Mas tem que resolver. Tem que resolver. Falando nisso, veio um exemplo assim. Antigamente, né, a gente não tinha muita tecnologia. E, né, as pessoas estavam pesquisando, buscando e encontraram um elemento químico, né, chamado chumbo. Né? Então, só que o chumbo faz mal para a saúde. Na época, as pessoas não entendiam isso, que aquele elemento químico era tóxico. Sabe o que as pessoas fizeram? Elas projetaram, né, pensamentos dela no chumbo, dizendo que o chumbo tinha demônios. Então, demonizaram o chumbo com algo que eles acreditavam. Então, olha que coisa interessante que a gente faz e muitas vezes a gente não percebe. A gente muitas vezes demoniza os outros com o que a gente tem dentro de nós mesmos. E, na verdade, na realidade, o outro não tem nada a ver. Só que isso serve para tudo. Para as irritações da gente, para as raivas que a gente sente, para as mágoas. Então, tudo que acontece é em nós mesmos. Então, os outros... Nada tá fora, né? Os outros são um reflexo, os outros são umas projeções do que a gente tem dentro. E o mais interessante é que, se a gente não gosta de algo, né,
aquilo vai trazer para a gente um incômodo muito grande. Desconforto. E a gente vai, sabe o que é o problema? A gente achar que o problema está nas pessoas, né? Ou nas situações. Então tudo, no final das contas, é no que a gente acredita, né? E a gente, quando não tem o conhecimento de entender de como as coisas funcionam, a gente sempre vai jogar para os outros as coisas. Porque o outro Então, sempre vai ser um espelho daquilo que a gente às vezes abomina na gente. então se eu estou com um problema, por exemplo, um problema financeiro, né? E eu não sei como resolver, eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho conhecimento para sair disso, eu vou começar a achar justificativas para comprovar o que eu acredito. E aí eu começo a jogar as culpas nos outros. É questão política, é não sei o quê, é a crise, é o momento ruim que estamos passando. É um monte de justificativa, né, para comprovar aquilo que eu acredito. Quando, na realidade, eu deveria mudar, né, os pensamentos e os meus comportamentos. Por exemplo, eu deveria se dedicar mais, eu deveria de trabalhar mais, eu deveria de estudar mais, mas essas coisas, né, muitas vezes eu não faço. Por quê? Porque eu tenho pensamentos inconscientes que não permitem eu sair da minha zona de conforto, né? E aí eu começo a jogar a culpa nos outros. Mas nunca é dos outros. Sempre vai ser meu. Tudo que eu falo, tudo que eu penso é meu. Quando você Mesmo que... está inconsciente, é sempre mais fácil você achar culpado para tudo, né? Porque a gente quer comprovar aquele pensamento. Porque nunca sou eu. Sempre é o outro. Então você veja que a gente começa a ficar numa bola de neve sem saída muitas vezes. Por falta do quê? Conhecimento. Só isso. Falta de conhecimento. E muitas vezes eu busco algo, né, e acredito naquilo que é confortável para mim, né, e se a pessoa vem com algo, né, naquele mesmo assunto, diferente, ou mais profundo, ou teve uma experiência diferente, eu não aceito, porque no que eu acredito é uma experiência minha. Só que isso vai te limitar em você ter uma experiência melhor, ou mais profunda, ou uma oportunidade diferente. Então, a grande questão é a gente estar aberto para as coisas. Está aberto para as coisas. Qual é a realidade? De novo, a gente vai bater na realidade. Para mim, né, para a gente, o que eu acredito, se é a realidade ou não, é problema meu. E as consequências vão ser minhas. É as minhas consequências. Para o universo, para a realidade, não vai mudar nada. É a história lá do planeta. Para as pessoas que acreditavam que o planeta era quadrado, vai ter consequências dessa, desse pensamento que elas acreditam. Mas qual que é a realidade? O planeta era redondo, não fazia diferença nenhuma para o planeta. Então, estão entendendo onde que a gente está querendo chegar? Que a questão é no que a gente acredita. E se a gente acredita em algo diferente, em algo novo, mas que é a realidade, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Por quê? Porque a gente não tem, né, a, vamos dizer assim, a gente não vê nada que não exista. Tudo existe.
Tudo já existe. O universo está pronto faz tempo. Então, qual que é o nosso objetivo? A gente só vai descobrindo as coisas. E a gente vai descobrindo aquilo que a gente acredita. Então, se a pessoa acredita que o mundo, né, é do tamanho do Brasil só, no nosso exemplo, por exemplo, assim, ela vai girar em torno do Brasil. Se tem um outro que acredita que o planeta é do tamanho, né, real, olha a diferença de pensamento e de consequência que essas pessoas vão ter. Um vai estar limitado a só Brasil, o outro vai estar limitado ao planeta. Agora, você imagina em questão de universo o que não tem para a gente aprender, descobrir. E por que a gente vai ficar preso às crenças, a dogmas, a paradigmas que limitam a gente? Não faz sentido. É como se você quiser andar como um E sabe burrinho de carroça. qual que é o pior? Aquele que acredita que só existe Brasil no planeta, se o outro que teve uma experiência, né, e descobriu que existe o planeta inteiro muito maior que o Brasil, se chegar e falar, né, comentar que ele teve uma experiência que viu o planeta inteiro, o cara que acredita que só existe Brasil, qual vai ser a reação dele? Vai acreditar ou não vai acreditar? Olha que interessante. E é aí, se a gente pega esse conceito, né, é onde um empresário tem mais sucesso que o outro, é onde uma pessoa se sai melhor que a outra. Por quê? Depende do que elas acreditam. Vai acontecer. Vai acontecer. Um empresário que acredita que pode crescer sempre, que sempre vai dar um jeito das coisas acontecer, pode ter certeza que ele vai seguir esse rumo. Agora o outro que só reclama, que não sabe o que faz, que não tem condição disso, vai ficar preso ao que ele acredita. É tudo. Condicionado, né? Hã? Ele vai ficar condicionado. É tudo questão do que você acredita. E, claro, você seguir, né, o processo que a realidade vai te trazer. É o exemplo que a gente falou do engenheiro. O engenheiro acredita no terreno vazio que ali vai ser construído um prédio. Mas se ele não seguir os processos, né, para aquele prédio, né, da realidade, tá? Se ele não colocar, por exemplo, os ferros, vai lá, adequados para o tamanho do projeto que ele quer, aquilo vai cair tudo. Então ele não seguiu o processo real das coisas. Então, para tudo existe um processo que a realidade vai se colocar na nossa frente. É o passo a passo, né, Rafa? Não tem acordo. Exatamente, mas não é o que eu acho, é o que a realidade nos apresenta. E é simples da gente observar isso, sabe? É simples, é a mesma coisa, por exemplo, uma árvore, uma laranjeira. Como que uma laranjeira vira uma árvore para dar frutos? Tem um processo. Você vai ter que pegar semente, você vai ter que colocar na terra, você vai ter que molhar, você vai ter que adubar, esperar ela crescer, no tempo certo ela vai dar frutos. Se você achar que não precisa molhar, não vai acontecer. Por quê? Porque não é a realidade. Então, se você quer ser alguma coisa, se você quer ter, se você procura acredite naquilo e aquilo vai fazer com que a realidade se apresente como ela é, e aí você segue o processo da realidade. Aí aí não tem como dar errado, sempre vai dar frutos. Se a gente seguir a realidade. Então, aquela história. Qual é a realidade do amor? A realidade do amor diz que a gente tem que perdoar os nossos inimigos.
Então não temos saída. Vamos ter que trabalhar, vamos ter que buscar conhecimento para como que a gente perdoa os inimigos. E esse processo a gente vai trabalhando em nós mesmos. Não tem Essa é a como pular realidade. etapa. Não tem como pular etapa e não tem como a gente fugir da realidade. Então, existe espiritualidade, existe vida após a morte? Cada um acredita no que quiser, mas a realidade sempre vai ser a realidade. Essa que é a verdade. Não tem como a gente fugir disso. Então, uns acham que a vida após a morte é de um jeito, outros acham outro. Cada um acha uma coisa. Tem gente que não acredita, tem gente que. E beleza. E Tá para o tudo bem. universo, tá tudo bem. E para o universo, a realidade sempre vai ser a realidade. E cada um vivencia suas experiências para chegar no ponto que precisa. Pois De é, entendimento. exatamente. Agora, o que não pode, né, fazer é reclamar. Né? Reclamar por quê? Porque conhecimento está aí. Aonde, hoje em dia, com a internet, gente, o que você clicar ali, você acha. Claro, vai achar de tudo. Mas se você estiver buscando a realidade, você alcança ela rapidinho. Hoje em dia não tem o que reclamar que não tem, que não sabia ou que não tinha ciência das coisas, porque é só buscar. O que a gente faz é despertar a curiosidade, né, Rafa? Exatamente. A gente mostra a direção, aí cada um faz o que quer. Quer ir, vai, não quer, não vai. Paciência. Quer Mas daí, entender, busca. Que a gente pode estar passando, a gente passa. exatamente. Aí a hora que chegar na realidade, não pode reclamar que não tinha conhecimento, porque teve conhecimento, teve direcionamento. Então, hoje em dia, essas mudanças que a gente procura, tá aí, na palma da nossa mão. Né? E não vai mudar. Vai ter cada vez mais, e cada vez mais coisas novas, e cada vez mais conhecimento novo. E aí, como é que a gente vai E dentro reagir? disso que a gente, dentro disso que a gente busca é despertar essa curiosidade. A gente não quer que ninguém fique atrás da gente, repetindo ou fazendo tudo que a gente faz, mas despertar a vontade da pessoa querer fazer, querer buscar, querer entender o que realmente, o que a gente está falando, se tem, o que tem de verdade para ele, para ela, dentro disso, o que faz sentido. Essa é a dinâmica. Sim. Então, a gente está tentando esclarecer, mostrando todos os pontos que a gente pode. E aí, a gente deixa uma coisa que todo mundo tem, o universo nos deu, que chama-se livre-arbítrio. Cada um pega o que quer, faz o que quer, e cada um vai ter as consequências que quer. Porque está plantando o que vai colher lá na frente. Né? Então, como a gente já entendeu, de certa forma a gente teve uma experiência, a gente está passando. Por quê? Porque a realidade nos diz isso. Você aprendeu, tem conhecimento, passa para frente. Passa Essa é a adiante. realidade. Exatamente, porque se você não passar, vai ter consequências. E a gente já entendeu quais são as consequências, então não queremos. Então a gente passa para frente. A nossa parte estamos fazendo. Então, a partir do momento que a gente passa para frente o conhecimento, então a gente já fez a nossa parte. Aí é de que como cada um vai utilizar isso. A encarar, né? Exatamente. Porque foi dado a chance, né, de melhorar. Foi dado a chance de resolver o que tem que ser resolvido. Como que resolve as coisas? Conhecimento. Não tem outra saída. É sair da zona de conforto e buscar conhecimento. Conhecimento real que traz mudança. Mudanças reais. Não do que eu acho
certo do que eu acho errado. Porque o que eu acho certo, o que eu acho errado, muitas vezes está longe da realidade. Mas muito longe da realidade. Então eu tenho que estar ciente, tá, de que eu estou buscando a realidade das coisas. E é fácil, todo mundo chega nela. Basta querer. Né? O que eu não posso fazer é que esses pensamentos, né, inconscientes, que essas crenças, que esses bloqueios mentais, que esses traumas da experiência da vida, preconceito, tabu, né, sombras, essas emoções que eu reprimo, guardado, atrapalhem eu enxergar a realidade. Porque elas atrapalham. Se eu tenho preconceito, por exemplo, com a espiritualidade, jamais eu vou de atrás para saber a verdade, para saber a realidade. Se eu tenho preconceito com certo tipo de situação, com certo tipo de pessoas, eu não vou saber a realidade daquilo. Então você veja que tudo é questão do que a gente acredita, no final das contas. Não existe certo e errado, né, Rafa? Existe níveis de consciência. Existe a realidade. Exatamente. O que é certo para um é errado para outro, mas a realidade se faz presente. Né? Então, dentro de tudo isso, é o olhar para dentro, buscar o que eu tenho no meu inconsciente, em relação a tudo. É um exercício, não vai mais ser exercício diário, é exercício segundo a segundo, a gente começar a observar o que a gente faz, o que a gente pensa. É o tempo todo assim. Por quê? Porque cada pensamento que a gente tem, a gente cria a realidade. É assim, hoje eu quero fazer uma faculdade, daqui a pouco eu já não quero mais. Por causa de um pensamento, mudou a realidade. Ah, hoje eu quero casar, amanhã eu já não quero mais. Ah, hoje eu quero trabalhar em tal situação, amanhã eu já não quero mais. Cada pensamento vai construindo uma realidade diferente. Tá, a gente está falando de coisas concretas. E as outras coisas? Ah, meu dia vai ser bom ou vai ser ruim? Eu sou otimista ou pessimista? Gente, é tudo. É tudo, 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 tudo. Se eu acordar e o dia achar que o dia vai ser manhaca, vai ser. Porque você vibrou nisso? acredita naquilo. Você acredita naquilo e você vai arrumar meios de comprovar aquele comportamento que você acredita. O universo vai te dar tudo do jeitinho que você pediu. Exatamente. Aí como que muda isso? Você vai ter que mudar seus pensamentos. Aí você começa a criar outra realidade. Outra realidade. Então você veja que a xícara de café que a gente toma de manhã cedo é porque a gente acredita naquilo. O mendigo que não toma café da manhã, ele não acredita na xícara de café da manhã. Vai conversar com ele para você ver no que ele acredita. É assim que funciona. A partir do momento que ele começar a acreditar, ele vai ter. Então, como é que a gente vai mudar as coisas? Como é que a gente vai mudar o mundo realmente? É real isso. É mudando os pensamentos. É um trabalho de formiguinha, um passando para o outro. Ó, melhora o pensamento, melhora o pensamento. Começa a acreditar no amor real. Começa a amar realmente. Muda rápido. O tempo inteiro. Exatamente. Mudando o que tem que mudar. É aquilo que a gente fala. Se você acreditar na realidade, ela bate na porta das suas crenças. Vai bater no sistema de crenças. No que você acredita. Vai ter que mudar tudo o que você acredita. Para acreditar na realidade. E uma coisa interessante. Não tem como os outros fazer. Cada um por si.
A mudança é É cada um por si. individual, né? A gente pode mostrar um caminho, mas a pessoa tem que trilhar. Não tem como eu trilhar pelo outro, porque não é assim que funciona no universo. Então, será que a gente acredita que existe energia? Será que a gente acredita que a gente é capaz de transformar as coisas? Então, é tudo no que a gente acredita. Será que eu acredito na mudança do mundo? Né? Então, a gente está trazendo conhecimento aqui que a gente aprendeu porque a gente acredita na mudança das pessoas. Eu acredito. Eu acredito que quando as pessoas começarem a amar de verdade, a mudança vai ser real. Tudo vai mudar. Porque se a gente não acreditasse, não estaria aqui. Pode ter certeza que não. Porque não tem como você ir contra o que você não acredita. Exatamente. Porque tudo está dentro do que você pensa, do que você acredita que é. É E energia, a gente vibração, é tudo. é Não tudo. tem A gente como sair acredita nessa. fora. Olha que interessante. Eu sempre acreditei na mudança das pessoas. E qual que é a realidade que as coisas fez enxergar? Passar o conhecimento que eu tenho. Ah, como é que eu posso passar mais? A gente foi tendo ideias, ó, e a coisa vai acontecendo. A gente foi fazer live, a gente vai fazer vídeo, porque a gente acredita na mudança das pessoas. E como que eu posso mudar o mundo? É mudando o que as pessoas pensam, é mudando o que elas acreditam, é mostrando um caminho para a realidade. É o que a gente sempre falou, né, Rafa? Pra gente não importa a quantidade, é a qualidade. Se a gente atinge uma pessoa e consegue nessa uma pessoa houver acontecer essa transformação, esse entendimento, a gente sabe que ali a semente está germinando. E a gente sabe que não tem volta. É dali para frente, não dali para trás. É sempre em frente. É isso que é o interessante. E isso traz Essa, felicidade para gente. essa mudança, que a gente chama da iluminação, eu gosto de sempre representar ela da seguinte forma: é como se você fosse pular de paraquedas. É literalmente isso. Você está na porta do avião, ou você pula, ou você não pula. Se você pular, não tem como voltar atrás. Se você não pular, não acontece. Então, na realidade é isso. Você está ali, você decide o que você quer fazer. Você paga o risco. Exatamente. Né? Só que você só vai saber disso que a gente está falando se pular. Então todo mundo, né, a gente pulou. Gente, mas isso é uma metáfora. A Deixa gente bem pulou, claro. ou seja, a gente quer buscar essa iluminação interior. E a gente está. É a ambição da gente, né, Rafa? A ambição da gente está nisso. Exatamente. E a gente está com essa vontade e a coragem de enfrentar o que tiver que enfrentar. Então, a gente já decidiu isso. Então, qual é a, eu tô, é assim, qual é a realidade? Não importa. Eu estou a fim de saber. Eu quero descobrir a realidade das coisas. Se existe mesmo, qual que é, como é que funciona, o que eu tenho que fazer. E eu vou buscar, atrás disso, as comprovações que eu quero, para mim realmente saber que aquilo é a realidade. Só que é uma coisa muito interessante, que quando você está disposto a isso, você lá no fundo, no fundo do fundo, você sabe o que é o quê. A gente já tem aquela certeza, né?
É uma Isso. certeza que a gente não sabe. Aliás, a gente sabe de onde vem. A gente sabe exatamente de onde vem. Por isso que essa questão só vai saber a sensação de, de pular de paraquedas quem pular. É essa a ideia. Só vai saber essa verdade, quem tiver a coragem, né, de querer saber sobre isso. De falar, não, eu vou caminhar por aqui. Vou enfrentar o que tiver que se enfrentar, vou fazer o que tiver que fazer, mas eu quero a realidade. E mesmo Porque é uma escolha. assim, a pessoa que chega ali na porta para pular e não pula, ela vai dar voltas e voltas dentro desse avião, mas ela vai voltar para a porta. É. E não Vai tem chegar uma retorno. hora que vai ter que pular. Vai chegar uma hora que vai ter que pular. Nessa vida, na outra vida, seja qual vida for. Por isso a gente bate, rebate e fala sobre existe uma vida espiritual, existe a reencarnação, mas qual é a realidade disso? Aí que tá. Né? Que as pessoas, elas querem acreditar nas coisas, mas achando, né? Eu acho que tem que ser assim. É um achismo fora da realidade. Mas por que não quer enxergar a realidade como ela realmente é? E é algo tão, tão gostoso, né, Rafa? A gente ter essa compreensão de como tudo isso funciona, é algo, esse espiritual que não tem como descrever, não tem como você dizer para ninguém, é vivenciando. É vivenciando. É só pulando. É só pulando de paraquedas. É só Realmente. pulando para saber, porque não tem como explicar. Ninguém vai conseguir explicar as coisas. É Então, por como isso que a a gente fala. fé, né? É a fé. É como a fé. A gente traz isso, a gente não imagina como, de que forma, a gente sabe que está ali, que é real e que acontece, que transforma. É a única coisa mais perto que a gente pode chegar. Então, porque é o seguinte, existe a passagem lá que fala assim, bem-aventurados aquele que crê sem ver. Né? A passagem é mais ou menos isso. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a acreditar, você começa a transformar as energias, tá? Para que você comece a enxergar as coisas. E tudo é muito claro, né, Rafa? Se esclarece. É Ó, aberto uma janela imensa. é como exemplo do engenheiro lá, de novo. Se o engenheiro pagasse para ver o prédio, ele não ia acontecer. Ele tem que acreditar antes, para daí as energias começar a se transformar, começar a trabalhar a transformação e o negócio acontecer. E no tempo certo, no processo certo, o prédio está lá materializado. Só que isso é com tudo. Então, a pessoa só vai enxergar, tá, o plano espiritual a partir do momento que ele começar a acreditar naquilo. É Exatamente. assim que funciona. Você só vai ser feliz se você começar a acreditar na felicidade, realmente. É assim que funciona. Por quê? Porque se você acredita em outra coisa, é essa outra coisa que vai acontecer. E as Então, pessoas às vezes julgam muito a felicidade, porque a felicidade está no outro. Eu só vou ser feliz se eu tiver com aquela pessoa, ou se eu conseguir aquilo, aquilo outro. E não é bem assim. Isso aí são alegrias momentâneas de coisas que a gente conquista, que a gente realiza, mas essa felicidade que a gente fala, que a gente sente,
por estar feliz pelo outro, por estar feliz de ver outro conquistando, de estar feliz de ver as coisas na natureza, na vida, o movimento do mundo. É muito particular, é nosso, é muito íntimo. Não tem como você buscar fora, buscar em outra pessoa, buscar seja lá onde for. É algo real seu, que brota em você todos os dias aquele sentimento de você estar sempre se renovando e sempre se acrescentando em si mesmo, se transformando dia a dia. Essa é a realidade. Alegria momentânea, que muitos julgam a felicidade, né? Não é encontrado fora, não é encontrado em ninguém, não é encontrado em coisas, objetos ou sei lá o quê. As pessoas não perceberam ainda que tudo que elas precisam está dentro delas mesmas. Porque a gente tem que começar a enxergar que tudo é energia. E é aquilo que a gente falou gente... na outra live, né, Rafa? Ninguém precisa tirar nada de ninguém. Ninguém precisa ocupar o espaço de ninguém. O que é da gente, é da gente. E tá tudo bem. Essa felicidade de você saber que você é único, você é especial da forma que você é, na forma que você veio ao mundo. E é só isso que a gente precisa entender. E outra coisa, a gente está numa vida física experimentando, tá? Experimentando um negocinho de nada. Porque a gente não é um corpo físico. Então, se a pessoa não tem essa consciência, como é que fica? Agora, imagine a pessoa que tem essa consciência. Ela vai pensar assim, poxa, eu não sou esse corpo físico, eu estou experienciando algo, né, num corpo físico, numa vida que não é a realidade. Isso faz toda a diferença. Então, eu estou num corpo físico, eu estou num corpo limitado, eu estou num corpo que vai passar o tempo, envelhece, mas a vida não acaba aqui. Exatamente. A pessoa que tem essa consciência toca a vida dando risada. Gente, os problemas, perde medo da morte, a gente perde medo de tanta coisa. Os problemas que a gente deixa eles grandes, passa a ser desafios para a gente possa aprender, para que a gente possa crescer, porque a gente tem essa capacidade. Se está na tua frente, é porque você tem capacidade, pode ter certeza. O universo não vai te colocar algo que você não possa carregar. Não tem como. E aquele desafio é para o teu crescimento. E se você tiver consciência, você vai agradecer tanto aquilo, mas tanto que você quer de novo. Algo maior, um desafio maior, um desafio mais difícil. Porque é assim que a coisa funciona. O estar na vida física com o corpo não é nada. É só uma passagem, um aprendizado para algo muito maior. E muitas vezes a gente não tem consciência disso, a gente não tem noção do que nos espera. E a gente faria tudo diferente, né, Rafa? Se as pessoas tivessem essa consciência. Com certeza. Agora, onde é que está essa certeza que existe algo a mais? Poxa, olha para dentro e se pergunta realmente, sabe? Mas fica quietinho ali e se pergunta se a vida acaba aqui ou se tem mais. E qual que é o sentimento que vai brotar? Faz isso. Olha, tenho certeza que tem algo que vai gritar dentro de você que o universo é muito maior do que a gente imagina. Olha para dentro e se pergunta se acaba aqui mesmo, ou se tem mais, qual que é. Se questiona, a resposta vem.
de dentro de você mesmo, não precisa buscar fora, não. Ela vem de Passe os seus dentro. desafios, né? Tenha coragem, né? Tenha coragem e maturidade e peça umas experiências diferentes. Ah, quero ver. Quero ver se não vai ter. Ah, tem. Vai ter. Com certeza. Sim, porque tudo é aprendizado e crescimento. Né? Ah, eu não acredito em tal coisa. Quero. Então, peça uma experiência. Se abra para o novo. Você vai ter umas experiências bem interessantes. E mesmo inconsciente, Rafa, todos já tiveram e têm experiência, só que estão tão adormecidos que não se dão conta disso. Uhum. Às vezes tem coisas que tá assim o tempo inteiro muito estampado. Só que a pessoa não tem consciência para definir ou aquele entendimento, ter uma definição do que está acontecendo. Não consegue observar com esse olhar, entendeu? E tem coisas que é muito, muito real, não tem como a gente fugir. E é para Sabe todos, né? uma coisa interessante? Tudo é real. Tudo é real a partir do momento que a pessoa acredita que é real. O universo é desse jeito. Então, se você acha que tal coisa é real, ele é real. Se você acha que não é, para você, não vai ser. Mas não julga o outro, porque para o outro é real, então para ele vai ser real. Então a gente tem que ter essa mentalidade. No universo, tudo já existe. Tudo já existe. O que a gente faz é descobrir as coisas. É descobrir uma tecnologia nova, é descobrir um jeito novo de fazer as coisas, é descobrir. A gente sempre está descobrindo, mas aquilo já existe. Por E isso que, acessando, né? por isso que a gente fala, não precisa você pegar do outro, não precisa você brigar por nada, porque tudo já existe, é só você ir de atrás. E tudo começa na mente. Tudo começa na mente. É um jeito novo de fazer negócio, é um jeito novo de fazer as coisas, é um jeito novo, é um sistema novo de tocar a sociedade, de fazer amizade. O universo está aí. Tá? Tudo que a gente precisa já existe. Grandioso, abundante, próspero. Tá tudo à mão. Basta Tem que acessar, né? acreditar. Querer acessar. Para acessar tem que acreditar. Acreditar que existe. Olha que interessante. Né? Tem que pular de paraquedas, não adianta. Tem que pular, Arriscar, né? senão. Aham. Nós já estamos extrapolando, viu? Muito. Então, mas só para finalizar, pode ver, toda descoberta, e vamos falar coisas palpáveis, né? Toda descoberta tecnológica, alguém acreditou antes, e aí foi de atrás. Pode pegar e buscar esses conhecimentos. Né? A história nos conta isso. A história revela muita coisa. Alguém acreditou que aquilo iria funcionar e começou o processo para dar certo. Começou o processo para dar certo. Pode buscar as invenções que tiveram. Sempre existiu. Só que alguém as descobriu e acreditou naquilo. E dá uma reprogramada, né? Uma repaginada. Essa é a verdade. Em tudo que já existe. Exatamente. Então, tem aquela história. Não há nada, né? Não há nada de novo debaixo do sol. Ou seja, sempre existiu as coisas.
A gente que tem que descobrir como elas funcionam. Seja o que for, né? Se você acredita que você vai arrumar um jeito diferente de fazer um negócio, vai acontecer. Mas tem que acreditar. Se você acredita no novo jeito de fazer uma amizade, vai dar certo. Você vai criar algo, vai dar certo. Vai inventar algo, também vai dar certo. Só que de acordo com a realidade das coisas. É um processo. E tá sempre aqui, né, Rafa? Aqui, depois aqui. Sempre com essa conexão. Pensou, criou, sentiu, visualizou, acreditou, deu forma. Tá tudo aí. Porque a gente é um potencial, né? Mas qual que é o potencial nosso? É o espírito. Nosso potencial é o espírito, não é o nosso corpo. Não é nossa mente. Por isso a gente fala tanto em sentir as coisas. Quando a pessoa começa a sentir, é porque daí ela deixou com que as energias do próprio espírito se manifestem. Sem achismo, sem dúvida, aí a coisa acontece. É aí que a coisa acontece. Começa a clarear tudo, né, Rafa? Não tem enganação, não tem diz que me diz que é você com o que você tem de mais sagrado. E sabe o que acontece? Às vezes a gente encontra no nosso caminho algumas pedras, né? Você não precisa tirar a pedra, você não precisa pular a pedra, você não precisa fazer nada disso. O que você tem que fazer é mudar a sua consciência. A pedra sai sozinha da sua frente. O que é essa mudança de consciência? É tudo isso que a gente falou. Crenças, bloqueios, traumas, preconceito, tabu. Tem que mudar tudo isso, tem que jogar tudo isso fora. Aí não tem mais pedra no meio do caminho. Olha que interessante. Você não precisa ter esse esforço todo para tirar essa pedra. Basta que você mude a consciência. Ou seja, o jeito de pensar perto da realidade. Quanto mais próximo da realidade você pensar, mais resultado você vai ter. E isso serve para qualquer ambição, né, Rafa? Serve para tudo. Porque nós estamos falando aqui da nossa, que a nossa ambição é espiritual. Mas para qualquer tipo, desde que você siga esses processos. De que você trabalhe isso em você, de trazer isso para a consciência e resolver tudo. Olha que interessante. O que impede a pessoa de ser feliz, de ser próspera, de ser rica, de ser alegre, de ser o que ela quiser? A sua própria mente. O que ela acredita. É só isso que impede as pessoas de fazer as coisas. São os seus próprios bloqueios, né? São seus propriamente. Só que qual que é o nosso objetivo? Que é trazer como é que o negócio funciona para que as pessoas não caem nas ilusões, né? Do tipo, o que assiste, o filme que vê, as músicas que ouve, quem fala no quê. Tem que ficar atento com isso. Porque as coisas gravam no inconsciente sem perceber. Tá? Sem perceber. Olha só. A gente pode programar a nossa mente do jeito que a gente quiser. A gente joga, tá, na nossa mente o que a gente quiser. Por isso é fácil trocar as crenças. Tá? Então, por exemplo, se você fecha seus olhos, tá, respira, se acalma e pensa o que você quiser, você vai estar acessando o seu próprio inconsciente. Olha que interessante. Então você põe lá dentro da sua cabeça o que você quiser. Ah, eu quero, em certas situações, eu quero ser calmo, eu quero ser paciente, blá, 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 blá. Você põe o que você quiser. Só que sabe qual que é o problema? É que os outros também conseguem fazer isso com a gente.
A partir do momento em que a gente foca em alguma coisa, a gente Externo, liberou né? tudo. Aham. Por isso a gente fala, cuidado com o que assiste, cuidado a música que escuta. Aí é você dando poder ao outro de acessar você mesmo. As pessoas falam tanto em hipnose. Sabe quem que é o maior hipnólogo do mundo? A TV. As pessoas não se dão conta disso. Hoje o celular, dependendo do que você vê ali, porque você foca, tá? Você abre as portas da tua mente para entrar qualquer coisa. Por isso a gente fala, cuidado com o que ouve, cuidado com o que escuta, né? Cuidado com a música que escuta. Noticiário, se você começar a assistir só noticiário, você sai chorando, você sai triste, porque é só coisa ruim e tá entrando em você, tá entrando, entendeu? Só que, qual que é o lado bom disso que ninguém mostra? A gente pode se refazer, se reprogramar, né? E é isso, ó. Fecha os olhos no momento teu, em silêncio, e começa a apanhar coisa boa. Começa a pensar em alegria, começa a pensar na felicidade. Você acredite nisso e a coisa começa a se transformar, né? Você pode ser o que você quiser, desde que você acredite. Então, por exemplo, a gente quer desenvolver um talento, usa a mente, pô, né? Usa. Quer fazer qualquer coisa. Uma pessoa, por exemplo, quer dirigir. Uma pessoa que quer dirigir um carro, tal, reprograme tua mente que você vai ser atento, que você vai prestar atenção nas coisas. É mais ou menos isso. Acessa isso, não é, Rafa, dentro. Você programa teu cérebro para o que você quiser. Quando eu for falar, por exemplo, quando eu for falar em público, né, eu vou ficar calmo, eu vou ficar relaxado, eu vou falar as coisas que tem que falar. Você programa o que você quiser. Na tua mente. Só que é o seguinte, você também programa dos outros, dos desavisados. Por isso que a gente falou no começo, cuidado o que você fala para as crianças. Cuidado, porque o que você fala ali vai gravar. Entendeu? A gente tem que ter esse cuidado com elas. E com as outras pessoas também. E com a gente também. Principalmente, né? Principalmente. Então, é muito importante que a gente fique atento a isso, porque o que o pai falou, o que o avô falou, a gente acredita naquilo. É ou não é? Se o avô falou lá que o casamento é uma besteira, você vai acreditar nisso. Primeiro, porque ele é uma pessoa importante. Segundo, que ele é uma pessoa que tem um peso na vida da gente muito grande. Então, o que o avô falou, o que o pai fala, fica gravado. E aí se toca a vida daquele jeito. Quantos conselhos. Não estou falando que eles são pessoas ruins ou más, mas quantos conselhos eles deram que a gente leva para a vida até hoje? E muitas vezes, né, de acordo com as experiências deles, foge à realidade. Foge da realidade. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que reprogramar isso. E a gente pode fazer isso, simplesmente isso. Fecha o olho, se concentra, acredita naquilo do novo. O velho vai vir, né? A crença velha vai vir, aí você vai se convencendo do novo. Pronto, acabou. Manda tudo, né? Sim. Aí você perdoa quem tiver que perdoar, você, sabe, faz qualquer coisa que você quiser. Você pode fazer isso com você mesmo, porque os outros já fazem, a TV já faz, a mídia já faz. Se a gente começar, né, a receber tanta informação da mídia, a gente fica doido. Só que é só coisa ruim, é só coisa negativa. Então isso está enchendo nossa mente de coisa negativa. Então vamos parar e vamos começar a colocar coisas positivas para ver se muda. Por que o planeta não muda? Porque a maioria das pessoas pensa negativamente. É assim.
A partir do momento que todo mundo começar a pensar positivo, começar a amar um outro, esse troço muda rapidinho. Então, a coisa começa a mudar a partir do momento que a gente começa a pensar diferente. Para tudo. Para tudo. Tomar consciência, né, do que faz, como age, do que fala, ações, tudo. Então, a gente cria a nossa realidade a partir do momento que a gente começa a pensar. Então, se a gente tem no nosso corpo mental, né, na nossa mente, só coisas negativas, se a gente tem só coisas materialistas, só coisas que nos travam, não tem como a gente fazer diferente. Não tem. A gente reclama. Né? Observa o que fica reclamando. Presta atenção no que sai da boca reclamando. É aquilo que está dentro ali. E vai acontecer. E vai dar um jeito de voltar. E vai até mudar, né, o pensamento. Até começar a pensar diferente. Aí começa a mudar. Porque, ó, pensa assim, ó, por que o mendigo vive aquela vida? Porque ele acredita naquilo. Ele acredita naquilo. Os motivos não interessam, mas ele acredita naquilo. Se você chega e conversa com uma pessoa daquela, você vai ver a quantia de pensamentos que ela tem daquela vida dele. Se, por alguma razão, ele começasse a pensar diferente, ele saía daquela vida rápido. Vai muito rápido. Mas a própria mente dele faz com que ele fique naquela situação. Se isso acontece com ele, isso acontece com todo mundo. A nossa mente é igual para todos. Então, se você está numa situação, né, que você não está gostando, é porque você está pensando nisso, de alguma maneira. Focado, né, Rafa? De alguma forma, teus pensamentos vivem em torno daquilo que você está vivenciando. Pode ter certeza. A gente não tem como dar exemplos mais específicos, mas assim, se a pessoa gosta do amarelo, ela só vai ver cores amarelas. Ela não vai ver outras cores. E a partir do momento que ela, né, começa a gostar do amarelo e do vermelho, ela vai ver o amarelo e o vermelho. É assim que funciona. Então, o que você quer para o teu futuro? Né? Você tem que começar a mudar o presente. Dentro da sua própria mente. Começar a pensar diferente. Você vai ver se as coisas não mudam rapidinho. Mas deixa acontecer. Aí vai aparecer as mudanças. Tem que mudar isso. Vai ter Aí tá. que trabalhar de arquiteto. Exatamente. Tem que mudar isso. Tem que resolver aquilo. Ó, lembra lá? Você tem que perdoar teu pai lá que te magoou quando você tinha 15 anos atrás. Tem que mudar essa energia negativa que está lá dentro. Então vai lá e perdoa seu pai. E é engraçado como essas coisas vêm, né, Rafa? Vem, acompanha, e enquanto você não resolve, você fica ali pedalando o tempo inteiro. Sim. São coisas que, se você não resolver, não tem como. Você dá 10 passos para frente, tem que voltar 20 para trás. Porque você cria a sua realidade. Aí quando você entra nesse entendimento que você consegue destravar, virar essa chavezinha, você começa a entender as coisas. Quando você começa a entrar nesse processo de desfazer, de desmontar toda essas crenças todas, essas realidades que você viveu, você vivenciou e você reproduzir, fazer uma reprogramação, as coisas começam a caminhar de maneira leve. É muito sutil, tem coisas que são muito sutis. Faça um teste, né? A gente vai experimentando. Você gosta de tomar um café preto? Mude
Pensa assim, de agora em diante eu vou começar a tomar suco. Olha que teste interessante de fazer. É isso aí, ó. Você vai ver como você vai buscar alternativas para fazer o suco em vez de fazer o café. Só que isso serve para tudo. Para tudo. Qual é o teu comportamento em relação aos outros? Como que você age em relação aos Tá outros? travando, hein? Tá travando, nós vamos cair. É assim, Faz né? parte. Já estamos com mais de 1h40. Mas então, essas pequenas mudanças comprovam de como a gente cria a realidade. Né? Ah, hoje, por exemplo, a partir de agora não vou mais comer carne, por exemplo. Pode ter certeza que você vai dar um jeito de mudar a tua alimentação. Faz esse teste, não precisa fazer muito tempo, não faz. Mas pelo menos para mudança de hábito, como a gente falou, é 21 dias. Em 21 dias, faça assim, não, eu não vou tomar café, vou tomar suco. Você vai ver como você vai arrumar mecanismos, meios para fazer teu suco. Ah, não vou mais comer carne durante 21 dias. Você vai buscar alternativas para não fazer aquilo, porque você mudou aqui, ó. E aí que a gente fala, né? As pessoas querem emagrecer e tal, tem que emagrecer primeiro aqui, ó. Muda aqui, ó. Se vê magro, sinta-se magro, entendeu? Então toda essa situação começa na mente. Às vezes a pessoa come demais por ansiedade, então tem que resolver o problema da ansiedade. Mas aonde que Vai está a buscar lá o ansiedade? Hã? porquê. O porquê, né? Onde é que está a ansiedade? Na mente. Por que está ansioso? Qual é o motivo que está trazendo ansiedade? Né? Então, tá vendo como é tudo mental? Tudo começa na mente. Ah, a pessoa está depressiva. Por que está depressiva? Vai ver o que está pensando. Vai ver quanto negativo, né? Quanta coisa negativa tem na cabeça para ficar depressivo. Como é que muda isso? Coloca coisa positiva. Começa a colocar alegria na vida. Começa a enxergar a vida com outros olhos. Em vez de ficar vendo noticiário ruim, vai ler um bom livro. Né? Livro que fala de coisas boas. É tudo criação da nossa própria mente. Se você cria coisas negativas, vai aparecer coisas negativas. Se você cria coisas positivas, vai aparecer coisas positivas. Com certeza. Não tem como ser diferente. Então, vamos deixar um Tá pouquinho bom? para próxima? Vamos. Então, gente, boa noite. Obrigada pela companhia. Até Boa noite. quinta-feira que vem, se Deus quiser. Tá bom? Obrigado. Um Até quinta abração que vem. para todos. Valeu. Tchau, Isso aí. tchau. Tchau.